A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, sejam todos bem-vindos e bem-vindas nesse momento de reflexão da palavra, de meditação, momento de aprendizado e também de troca de experiências. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8, versículos de 30 até o versículo 33. E diz assim a palavra do Senhor. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livre? Esse é um pequeno trecho de um texto muito maior, de uma discussão ali sobre fé, sobre verdade, sobre religião e sobre a proposta do Evangelho, de uma espiritualidade pautada em cima do conhecimento de Deus. E eu quero destacar hoje essa palavra de Jesus, dizendo para os judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O ser humano, ele é dotado de uma propriedade maravilhosa, é dotado de um dom maravilhoso, que é o conhecimento. Desde que nascemos, nós vamos adquirindo conhecimento. E esse conhecimento vai cada vez nos tornando fortes, independentes, vai nos tornando pessoas capazes, por exemplo, de identificar uma criança, por exemplo, um bebê, identificar a mãe, identificar depois tudo que está ao seu redor, que é diferente da mãe. O conhecimento dele vai ampliando. Daqui a pouco começa a adquirir força e começa a conhecer que tem mão, que tem pé, e daqui a pouco está se levantando, pegando objetos, daqui a pouco está andando, daqui a pouco está falando, daqui a pouco está correndo, e daqui a pouco está aprendendo novas palavras, e nós vamos nos surpreendendo como essa criança consegue assim assimilar, crescer, aprender e se tornar cada vez mais independente. E é muito importante nós entendermos isso. A vida, Deus nos fez assim. A vida é assim, é um eterno aprendizado. E mais interessante ainda, aprender não ocupa espaço. Quanto mais aprendemos, mais temos capacidade de aprender. E nunca nós ficamos com o nosso cérebro cheio, sempre há espaço para o aprendizado. Então, quando Jesus olha para aquelas pessoas que creem nele, Jesus faz essa declaração, Jesus faz essa revelação do princípio da vida humana, seja ela qual for, que também se aplica ali à fé. Então diz a eles: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a primeira propriedade do ser humano, conhecer. Nós podemos conhecer infinitamente qualquer coisa. O conhecimento é uma faculdade humana que está à nossa disposição. Se nós quisermos, podemos aprender, se nos abrirmos para isso. A pior coisa que pode acontecer na vida humana é quando as pessoas se fecham para o conhecimento. Ao se fechar para o conhecimento, na verdade, se está se abrindo para a ignorância.
E uma coisa muito triste na vida humana é a ignorância. Há uma frase que diz que a ignorância nos protege. Na verdade, irmãos, a ignorância nos limita. A ignorância nos tolhe. Mas o conhecimento não. O conhecimento nos liberta. O conhecimento nos abre portas, novas possibilidades. Ir além daquilo que nós hoje já sabemos. Mas, claro, podemos conhecer coisas boas, como podemos conhecer coisas ruins. Podemos conhecer coisas que vão somar, como também podemos conhecer coisas que vão nos diminuir. Verdade, isso é verdade. Mas o que é importante, então, no conhecimento? E Jesus aponta isso na sua fala. Ele diz, conhecimento, sendo o primeiro ponto, o segundo ponto é conhecer a verdade. Ora, o que é a verdade? Alguém poderia perguntar. Ah, pastor, a verdade é o que Cristo fala. Bom, é importante nós entendermos que a verdade é aquilo que é uma realidade, é aquilo que é um princípio, é aquilo que é o que move realmente a vida. A verdade gera um resultado. E o resultado da verdade precisa ser o positivo. Toda verdade que produz uma positividade na sua resposta, essa verdade é importante, essa verdade constrói. E não é porque ela é dita por A, B ou por C, mas é porque ela é por si só algo real. Assim como disse em semanas anteriores, que a fake news é mentira por si só, porque notícia falsa não é notícia, e se eu estou chamando notícia falsa de notícia, eu estou dando uma nova roupa à mentira. Então, mentira nunca foi notícia e nunca será. E mentira nunca constrói, só nos faz perder tempo. Então, o que é importante conhecermos é a verdade que soma, a verdade que me faz crescer. Essa verdade é importante. E é essa verdade que Jesus está dizendo. Conhecereis a verdade que soma, a verdade que nos faz crescer. Essa verdade nos liberta. E aí chega o terceiro ponto. O maior benefício da verdade é a liberdade. E a liberdade, irmãos e irmãs, é algo muito perigoso, porque a liberdade nos traz responsabilidade. Muitas vezes, quando pensamos em liberdade, pensamos, a liberdade é a possibilidade de eu fazer o que eu quiser. Eu digo, não. A liberdade é a possibilidade de você discernir o que soma e o que não soma. E você tem, então, a possibilidade de optar por aquilo que soma, porque essa é a mensagem de Jesus. A verdade vai nos trazer a possibilidade de escolhermos aquilo que soma. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Foi o que Jesus disse àqueles que creram nele. Mas a resposta desses irmãos que ouviram Jesus falar foi a seguinte. Somos, versículo 33, somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? E aqui, queridos e queridas, está uma revelação. A ignorância, às vezes, nos é tão forte que não nos damos conta das nossas cadeias, daquilo que nos aprisiona. Eles não entendiam que eram escravos. Eles não entendiam assim. Porque a religião judaica dizia que uma pessoa que cumpre a palavra, que cumpre os rituais, que cumpre
todos os preceitos da religião judaica, tinha perante Deus um crédito. Ou seja, tinha adquirido uma santidade. E porque tinha essa santidade, essa pessoa tinha alguns direitos perante Deus, alguns privilégios perante Deus, ou tinha a sua própria salvação. Então nenhum mal poderia sobrevir sobre uma pessoa que era assim. Por exemplo, é o caso de Jó. É íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Essa pessoa era alguém que tinha que ser abençoado por Deus, não tinha como não ser, porque ele cumpria na íntegra os rituais judaicos. E o que Jesus estava dizendo a eles era outra coisa. Estava dizendo a eles que se eles continuassem ouvindo as palavras de Jesus e tendo uma vida segundo essas palavras, eles conheceriam a verdade e a verdade iria libertá-los. Libertá-los de quê? De todas as prisões que faz com que a nossa vida fique travada. E uma dessas prisões chama-se religião. A religião é uma forma que o ser humano tem de pautar a sua vida segundo aquilo que ele acredita, segundo aquilo que ele crê. Então tem coisas que ele faz e tem coisas que ele deixa de fazer. Mas quando assim nós procedemos, nós estamos caminhando dentro de uma estrada com cerca, sem liberdade. O povo de Israel conhecia a escravidão. E quando Jesus fala de liberdade, eles logo pensaram, mas nós não somos escravos, nós temos a nossa liberdade. E então não entendo, o que você está falando sobre liberdade, conhecer a verdade para ser liberto? Nós não somos escravos. Mas Jesus estava falando de uma escravidão que estava além daquela experiência que eles já tinham vivido. A escravidão do passado, do povo do Egito, do povo assírio. Agora eles viviam uma outra escravidão. Eles viviam uma escravidão da mente. A escravidão da mente pautada dentro da religião. A religião que quer ditar o que se deve falar, o que se deve comer, o que se deve vestir, ou ao contrário, o que não se deve falar, o que não se deve comer, ou o que não se deve vestir. E até mesmo a religião quer dizer o que se deve pensar. E o que Jesus está dizendo para eles é outra coisa. A vida de vocês não pode ser guiada pela religião. A vida de vocês deve ser guiada pelo conhecimento. E conhecimento, irmãos, é sinônimo de fé. É isso mesmo. A fé é dom de Deus. Lá em Hebreus 11, vamos ler a seguinte palavra sobre a fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, você consegue ter certeza de coisas que você não conhece? Você consegue ter convicção de fatos que você não conhece? Então, querido irmão, querida irmã, a fé, ela é um dom de Deus. E essa fé é conhecimento, conhecimento de Deus. E quem é que vai te dar o conhecimento de Deus? É o pastor Hércules? É o pastor Flávio? É o pastor A, B ou C? Quem é que vai lhe dar o conhecimento de Deus? Quem vai lhe dar o conhecimento de Deus é Deus, irmão. É Deus. Não tem como eu conhecer por você. Se você não conhecer, se você não fizer o seu caminho, se você não fizer a sua estrada, se você não colocar o seu pé na estrada e conhecer a Deus, você nunca vai conhecer a Deus. Você nunca terá a sua experiência, você nunca terá a sua convicção, você nunca terá a fé, o conhecimento que vem de Deus. Você sempre vai precisar viver do conhecimento dos outros.
E é isso que acontece hoje em dia nas igrejas evangélicas. Muitas pessoas depositam a sua confiança naquilo que o outro falou, o pastor A, B, C falou. Poucas pessoas querem construir a sua própria estrada. Então, querido irmão, não tem como você delegar a sua vida para outra pessoa. Sabe por quê? Porque quando alguma coisa der errado, quem vai sofrer é você. E não tem como você dizer: ah, mas eu confiei naquilo que o pastor disse e me dei mal. Ah, pastor mal. Não, seja responsável. Você é bom. Se você fosse bom, você cuidaria de si. Então comecemos a aprender a bondade que há em Deus. E comecemos então a aprender a cuidar de nós mesmos. Jesus disse àquelas pessoas que criam nele, que disseram naquele momento que criam nele: conhecereis a verdade vos libertará. Deus está nos chamando, irmãos e irmãs, para uma liberdade. Essa liberdade que faz com que a nossa mente não fique escrava de nenhuma circunstância, seja ela política, seja ela psicológica mesmo, nossos próprios medos, por exemplo, seja ela cultural, seja ela moral e seja ela religiosa. Ouça o que eu vou lhe dizer, querido irmão. Deus não é cristão. Jesus não é cristão. Jesus não pertencia nem ao judaísmo. Essas caixinhas que nós criamos são guetos, são molduras, são formas que nós tentamos nos encaixar para poder ter segurança. O que Jesus tem proposto para nós é conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade e essa verdade te libertar, você estará na estrada que Deus construiu. E assim poderemos entender o que Jesus quis dizer no versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Nós somos chamados, irmãos, a uma responsabilidade, a ter uma vida cristã responsável. Não tem como vivermos neste mundo olhando tantas mazelas que existem por aí, fruto do pecado da vida humana, e nós nos calarmos, e nós ficarmos apáticos, nós entendermos que não é com a gente. Irmãos, irmãs, o mal que cai sobre uma pessoa que eu não conheço é tão mal quanto se fosse comigo. Uma discriminação que alguém sofre e que eu não conheço é tão ruim quanto uma discriminação que poderia acontecer comigo. Eu não posso olhar para o mal no mundo e achar que, por não estar me atingindo, eu não tenho nada a ver com isso. Ao contrário, se existe alguma coisa que é a raiz da mentira, do pecado, princípio de Satanás, e eu estou vendo, eu não posso concordar, eu não posso me acomodar, eu preciso entender que Deus está me chamando para destruir as forças satânicas neste mundo. E conhecendo a verdade é que eu vou saber como me proceder. O meu cunhado chama-se Harrison. Ele é biólogo. Ele disse uma vez que na sua formação, em uma aula que se falava sobre as doenças provenientes do sangue, o professor disse a ele: olha, são tantos males que existem, são tantas doenças que existem provenientes do sangue, que se nós fôssemos estudar todas elas, o curso ficaria muito grande, não caberia em um semestre. Então, ao invés de estudarmos as doenças provenientes do sangue, nós vamos estudar como seria um sistema circulatório saudável.
Tudo que diferir disso não presta. É assim, irmãos. Nós precisamos entender qual é a verdade de Deus que está posta para nós conhecermos. Porque isso é que interessa. Porque a verdade de Deus soma, faz com que a gente cresça, amadureça, faz com que nós sejamos homens e mulheres prontos a servir ao Senhor. Tudo o que diferir dessa mensagem não presta. Não podemos acolher, não podemos viver e não podemos também admitir. E não podemos confundir com a palavra de Deus. Deus é amor, Deus é graça, Deus é misericórdia. A religião nos aprisiona em regras, em rituais, em formas. Mas a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, que recebemos através de Jesus Cristo, gera em nós uma espiritualidade. E espiritualidade nos direciona, nos capacita a ter uma forma de ser neste mundo, de existir neste mundo. E a espiritualidade gera em nós uma consciência livre para lidar com as nossas próprias limitações e estarmos abertos para sermos trabalhados. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Irmão e irmã, nossa salvação é a presença de Cristo em nossas vidas. Nossa salvação é que Deus não nos abandona. Então precisamos nos satisfazer na graça de Deus. Viver na graça do Senhor é o desafio que Deus faz para conosco. Hoje em dia, quando falamos assim, pensamos, mas o que é viver na graça? Não entendo, não cabe. A graça não cabe neste mundo que hoje vivemos. Hoje vivemos em um mundo competitivo. Hoje vivemos numa sociedade que quer falar sobre meritocracia, ou seja, se as pessoas têm é porque merecem, se as pessoas alcançaram é porque mereceram, se as pessoas... Onde é que está a graça? A graça é justamente ao contrário. Nós não merecíamos, mas recebemos de Deus. Nós não fizemos nada para obter o conhecimento de Deus, mas Ele nos agracia, Ele nos dá. Então falar sobre meritocracia é falar sobre uma fake news, é falar sobre uma mentira, é falar sobre algo que não é real, que não liberta. Ao contrário, escraviza, aprisiona, mantém pessoas presas dentro de guetos sociais e que elas nunca sairão dali. Irmãos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade de Cristo Jesus chama-se graça. A graça, ela é benigna, a graça, ela é bendita, a graça nos liberta, a graça frutifica em nós mais graça e as pessoas que estão ao nosso redor vão receber de nós o que temos, ou seja, graça. A graça que estava em Cristo Jesus estava sendo distribuída ali para aqueles homens e mulheres que não sabiam que eram escravos. A graça de Deus liberta. A liberdade nos traz responsabilidade. A responsabilidade nos traz um compromisso. Primeiro com nós mesmos. O compromisso de estarmos bem. O compromisso de termos uma consciência limpa. O compromisso de estarmos em paz com nós mesmos e com Deus também. E também o compromisso de gerar paz aonde estivermos. De gerar paz dentro da comunidade cristã que vivemos, de gerar paz dentro do prédio, por exemplo, ou da casa que nós vivemos, da nossa família. A responsabilidade de gerar paz no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso país. O mundo está sedento pela manifestação dos filhos de Deus. Que Deus nos abençoe e que sejamos nós esses filhos que se manifestam, assim como Jesus, olhando para aquelas pessoas que diziam ter fé, revelando a eles o princípio do Evangelho, que é conhecimento, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Feche seus olhos e olhe comigo. Pai amado, Deus bendito,
Sabemos, Senhor, que o desafio de viver neste século é um desafio de compromisso, é um desafio de integridade, é um desafio de buscarmos sempre a Tua misericórdia. Por isso, meu Pai, intercedemos por nossa nação, como igreja cristã, filhos Teus, Senhor, para que a Tua palavra seja através de nós proclamada, palavra que apazigua os ânimos, palavra que traz libertação das cadeias, palavra que traz ânimo para que possamos viver e promover vida aonde estivermos. Abençoa-nos, ó Pai, para que o Teu governo seja o principal sobre as nossas vidas e assim possamos ter paz e gerar paz aonde andarmos. Em nome de Jesus é o que nós te clamamos. Amém.